Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdócio, e de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você vai assistir. Estamos aqui em mais um vídeo, doutrinário das Casas Irmãs de Jesus e de Jacó. E hoje o tema é uma reflexão, na verdade, a respeito da mediunidade dever, que é o texto número 16 do livro Religião dos Espíritos, que foi um livro psicografado por Chico Xavier, com mensagens vindas através de Emmanuel. Essa mensagem, ela é de 1959, mas ela não deixa de ser totalmente atualizada e necessária no nosso caminhar aí dentro da doutrina. Nesse livro, os textos, eles se relacionam com perguntas do Livro dos Espíritos. E esse texto em especial, ele vem com a questão, um complemento, na verdade, a questão 779 do Livro dos Espíritos. A questão 799, perdão. A questão 799 do Livro dos Espíritos está se referindo à lei do progresso. E ela se inicia com o seguinte questionamento: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta é: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos das seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Engraçado que eu lendo aqui agora, exatamente agora, me veio um fato que aconteceu comigo ontem. Eu iniciei um grupo, para trabalhar em uma nova casa espírita. Eu estou migrando, de casa espírita. E a primeira pergunta quando a gente chegou lá foi: por que vocês vieram aqui? E algumas letras foram colocadas, dentre elas, o medo do futuro. Eu fui a única pessoa que levantei a mão, pensando nesse tal medo do futuro, E o comentário a respeito desse aspecto estava sempre relacionado a outra vida. Mas, na verdade, a minha preocupação ela não vem só relacionada a outra vida, mas ao nosso caminhar mesmo, que é bem aqui o que o Livro dos Espíritos traz, O futuro não só em outras vidas, nem no nosso processo de desencarne apenas, mas também no nosso futuro agora, Como a gente lida e quais as energias que a gente emana por universo são importantes para o nosso caminhar ainda nessa vida, Se a gente pensa assim, tá, mas o que isso tem a ver com mediunidade e dever, diretamente?
Primeiro, a relação entre a mediunidade e o espiritismo, né? Claro que a gente sabe que não é só, nós não somos a única religião que acredita em reencarnação, nem a única religião que trabalha a mediunidade em algum aspecto, né? Nós temos várias outras religiões que seguem esse caminhar. Mas o espiritismo nos toca, que é importante, né, de uma maneira especial para recordar sobre esse dever. E eu não estou falando que o espiritismo ele tem a obrigação de fazer isso com todos, né? As pessoas que seguem o espiritismo, elas são tocadas dessa forma, o que não quer dizer que em outras religiões essas pessoas também não sejam tocadas e convidadas a esse dever. Tem uma frase muito comum que me incomoda, que eu ouço ao longo aí dos meus anos, vagando por algumas casas espíritas e estudando em alguns locais. É muito comum a gente ouvir assim: nós que somos espíritas, nós temos um pensamento diferente, muito nos foi dado. A questão, para mim, que soa bastante com o quê de vaidade, né? Porque muitas vezes a gente desconsidera que às vezes uma pessoa que não tem nenhuma religião que acredita em reencarnação tem um comportamento muito mais cristão, muito mais espírita do que nós que somos espíritas. E basicamente o texto fala sobre isso, né? Sobre a vaidade que muitas vezes nos toma no trabalho mediúnico. Certa vez, aqui nesse mesmo espaço, eu falei um pouco sobre as atividades, né, sociais e que se refletem nas atividades também dentro da casa espírita. Muitas vezes nós achamos que o trabalho mediúnico ele é unicamente realizado dentro das mediúnicas, né? Mas a gente sabe, já é bem difundido, que dentro próprio das reuniões doutrinárias, verdadeiros tratamentos e curas são liberados, são promovidos ali naquele espaço, né? Para além disso, recepção, né? A carga energética que as pessoas que estão na recepção, por exemplo, recepcionando pessoas ali com dores das mais diversas possíveis, direcionando uma palavra de empatia, de cuidado, de carinho, né? Também não deixa de ser um trabalho mediúnico. Na verdade, o trabalho mediúnico, o trabalho do espírita é em qualquer lugar da casa em que haja a necessidade. Este trabalho é válido em qualquer espaço, em qualquer hierarquia para as casas que utilizam esses meios de hierarquia, esses modelos hierárquicos, né? E a gente precisa entender que a importância do conjunto e a importância, seja da hierarquia ou não, ou em grupos, tem algumas casas que não se organizam em hierarquias, né? Mas existem setores, de qualquer forma, para organizar toda a estrutura destes trabalhos que acontecem, né? Ontem, inclusive, estávamos comentando nesse mesmo grupo, nessa nova casa espírita que eu estou frequentando, sobre o trabalho, inclusive, que é feito com os próprios médios da casa dentro do estacionamento, né? Então, assim, a gente precisa entender a grandiosidade e da expressão de todos os trabalhos que ocorrem dentro da casa mediúnica, dentro da casa espírita e mediúnica. Seguindo aqui a linha do texto fala de fato mesmo sobre aquela mediunidade que a gente estuda ali no livro dos médios, que a gente entende como mediunidade, daquele médium de fato que psicografa, aquele médium que recebe informações com clareza, aquele médium que atende dentro das mediúnicas, né? Que não é um trabalho nem maior nem menor do que os outros trabalhos que são feitos dentro da casa espírita. E o texto ele vem discorrendo justamente sobre essa importância da gente lembrar do dever,
né? E diminuir um pouco a questão da vaidade, que muitas vezes nós espíritas colocamos o trabalho mediúnico acima dos outros trabalhos da casa espírita. Mas temos aqui, pensamos, se não tiver alguém para limpar o chão, se não tiver alguém para manter o banheiro limpo, se não tiver alguém para fazer as compras, para comprar o papel higiênico que está no banheiro, se não tiver alguém para organizar a cantina, se não tiver alguém para organizar a biblioteca, se não tiver alguém para organizar qualquer evento que ocorra dentro da casa espírita, como tudo pode funcionar? Só com a mediúnica a casa espírita se mantém? Funciona sozinha? Não. Nós precisamos de todas as atividades dentro da casa espírita e todas elas são de extrema importância para a manutenção daquele espaço. Então, o texto de Emmanuel nos convida, enquanto médiuns, a entender muito mais o servir, o dever, do que se envaidecer dessa atividade no trabalho mediúnico. Então, Emmanuel coloca de várias formas, né, vários exemplos em que você pode ter mensagens lindíssimas vindas, né, de espíritos bondosos e superiores, muitas vezes, né, elevados, nobres, mas que se você não mantiver a humildade e se você não mantiver a leveza, a tranquilidade no seu trabalho, no seu caminhar, em algum momento você vai acabar se desconectando desse dever maior, desse trabalho maior que é da espiritualidade. Muitas vezes, na verdade, muitas vezes, na verdade, dentro da mediúnica, inclusive, somos nós que somos tratados, né? Muitas vezes há uma necessidade nossa de ouvir alguma história ou de entender algo que se passou e que está sendo permitido ali naquele espaço que a gente possa desenvolver esse trabalho, que muitas vezes é muito mais importante para a gente, enquanto espírito encarnado, do que para os espíritos de fato desencarnados. Claro que a gente sabe daqueles momentos em que há a necessidade do choque anímico, a presença é importante, mas o trabalho não é nosso, ele é da espiritualidade. E as mediúnicas espirituais, elas ocorrem com a presença de encarnados ou não. Então, isso só reforça um pensamento de que nós enquanto médiuns, e aí eu me incluo nesse grupo, né? Se estamos dentro de um trabalho de mediúnica, estamos desenvolvendo uma atividade que é importante para o nosso crescimento. E é claro que é importante que burilando nesse processo, a gente aprenda também a doar essa energia, seja para um espírito desencarnado ou para um espírito encarnado, né, que chega, por exemplo, à nossa casa. E aí, Emmanuel, eu vou ler alguns trechos aqui, né, que Emmanuel fala que se você não mantiver, né, a honestidade, se você não mantiver as obrigações como fim, de fato, como finalidade da sua atividade, em breve espaço, em curto período de tempo, você sofrerá espionagem das inteligências que pervagam nas trevas. É como se uma nova consciência está sendo formada, mas você vai tendo possibilidade de acesso desses espíritos das trevas. Gente, os espíritos das trevas, e aí quem não leu, Aconteceu na Casa Espírita, ou quem não leu um livro que agora eu não me recordo o nome, que Nas Fronteiras da Loucura, se eu não me engano, acho que é Nas Fronteiras da Loucura, que fala sobre o carnaval e sobre a preparação dos espíritos das trevas, né, para essa festa de carnaval, né, para Nas Fronteiras da Loucura, exatamente, de Divaldo, né.
e que fala justamente dessa preparação, né? Da espiritualidade das trevas, né? Para fazer o mal e para esbanjar determinados excessos humanos. E eu não estou aqui trazendo nenhum cunho difamatório ou julgando, tá, as festas carnavalescas, porque eu creio muito, muito fortemente mesmo que a gente pode entrar, acessar esses locais, se for do nosso desejo, e ainda assim manter, né, a nossa conexão com a espiritualidade maior. Mas que é um exemplo muito claro de como a espiritualidade inferior, né, trabalha em conjunto, em harmonia, e da mesma forma que a gente tem organizações de espíritos superiores, a gente também tem organizações de espíritos inferiores, dessa espiritualidade pouco evoluída, né? E da mesma forma que nós temos aqui a espiritualidade superior tentando elevar e tentando manter, né, trabalhos benéficos, nós temos também a espiritualidade ainda em processo de desenvolvimento um pouco mais atrasado, buscando atrapalhar esse desenvolvimento. Então, a vigilância é muito importante para quem desenvolve qualquer trabalho dentro de uma casa espírita, certo? Para além da casa espírita, para quem frequenta, para todos nós encarnados, sujeitos a interferências espirituais, é importante que a gente tenha esse processo de vigilância. E aí Emmanuel segue: escutarás sublimes revelações inacessíveis ao sensório comum. Todavia, se não tiveres atentos para as ordenações da consciência laboriosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra. Ou seja, aquilo que eu estava falando, né? O equilíbrio. A gente pode acessar informações divinas, informações maravilhosas, informações que sejam importantes para a nossa proteção, para a proteção das pessoas que nós amamos, para a proteção da nossa casa espírita, mas nós também, a depender da nossa sintonia, também podemos acessar informações que são maléficas. Emmanuel segue que a gente pode ter a assimilação do influxo mental de espíritos nobres, domiciliados além da Terra, além do nosso espaço, transmitindo palavras construtivas, discursos admiráveis. Nós podemos ter esse acesso. Contudo, se a gente não mantiver uma conduta reta na nossa vida, no nosso trabalho, fora da casa espírita, dentro da casa espírita, em qualquer lugar em que a gente esteja, no nosso trabalho, seja espiritual, ou seja, no nosso trabalho material mesmo, né, que nos permite ter o nosso sustento. Se a gente não mantiver essa conduta, a gente também pode, sem demora, se encontrar envolvido em vibrações de criaturas retardadas, delinquentes, que podem levar ao processo obsessivo. Gente, isso é algo que vai acontecer. Ontem, inclusive, o mediador da atividade falou assim: vocês estão achando que vocês vão entrar aqui na casa espírita, vão trabalhar e não vão mais precisar do tratamento? Não é engano, vocês também vão precisar. Por quê, gente? Porque nós somos humanos. Nós não somos humanos, nós somos espíritos em uma experiência humana, fazendo a correção aqui, né? E essa experiência humana nos coloca e nos faz perceber que nós ainda temos condições que são inconstantes. Então, é claro que o Espiritismo convida a gente de maneira muito assertiva a tentar manter uma constância nas nossas vibrações. Mas a gente também precisa ser empático
enquanto frequentadores da doutrina espírita, de entender que é comum, é humano, como a gente diz, que a gente, em certos momentos, em certas vicissitudes da vida, não consiga manter esse pensamento em altas frequências vibratórias, né? E o que é que podemos fazer para isso? Ainda assim, a vigilância é importante, o autoconhecimento é importante, porque nesses momentos em que a gente cai, a gente vai tender a voltar, né? A retornar aquele padrão e a perceber que algo aconteceu e que a gente, de repente, se conectou com algo que não foi bacana, né? Às vezes eu vejo aqui em casa mesmo com minha mãe, a gente tem uma brincadeira, né? Essa semana, inclusive, teve um dia que a gente não dormiu bem. Eu não dormi bem e ela não dormiu bem. E foi um dia que foi meio bagunçado, assim, pra mim, especialmente pra mim, né? Ao ponto até dela falar assim, minha Nossa Senhora, o que tá acontecendo? Assim, foi uma noite, na verdade. Foi um dia tranquilo, mas foi uma noite bagunçada. E aí ela falou assim, e eu falei assim, ainda espero que eu não tenha carregado nada. E aí, por coincidência, a gente acabou não dormindo bem. No dia seguinte, a gente conversando sobre isso, e ela falou assim, ai meu Deus, será que você trouxe alguma coisa aqui pra casa? Eu falei, me tira de bola aí, você não dorme bem, a culpa é minha? Não, carregue sua culpa que eu vou carregar a minha, né? Eu não dormi bem por algum motivo e você não dormiu bem pelo seu motivo. Ela deu risada e falou, é verdade. Né? Então, muitas vezes, e é muito fácil fazer isso, né? A gente colocar no outro a responsabilidade por coisas que nos acontecem, né? Pelo nosso processo de vigilância, pelas nossas emoções ainda não em vibração não tão elevada, né? E quando a gente fala de vibração, a gente fala de frequências mesmo, né? Nas terapias holísticas, a gente trabalha com as frequências em hertz. Então, a gente pode ter, por exemplo, frequências que trabalham a frequência do amor incondicional, que trabalham em cura de obsessões, cura de processos energéticos e espirituais, para que a gente mude essa vibração. E a gente tem também frequências que atendem vergonha, sentimentos de raiva, e a gente pontua mesmo em hertz, em uma escala em hertz, diferentes, com numerações diferentes, 500 hertz, 639, né? 400, 435, né? Que é a mais comum que a gente trabalha. Então, a gente pode medir mesmo em frequência a energia daquela pessoa naquele momento, dos pensamentos que ela emana naquele momento. E a gente se conhecendo, a gente consegue também perceber essas diferenças de vibrações e a gente consegue também perceber em que momento a gente deixou que a aproximação de algum irmãozinho que se conectou com aquela nossa energia, né, tenha aparecido em nosso campo e esteja talvez influenciando no nosso trabalho, né? Então, é importante que as casas espíritas, elas tenham, e essa casa espírita aqui tem, graças a Deus, esse hábito, né, de tratar também os trabalhadores sem nenhum peso em cima disso, porque o que a maior parte das vezes acontece é que o médium às vezes se envergonha de se tratar na sua própria casa espírita e procura outros lugares, o que não está errado de procurar outro lugar, não é um erro, não é que você não possa fazer isso, né? Mas se você já trabalha dentro de uma casa espírita e você já tem afinidade com a energia daquela casa espírita, busque ajuda dentro da sua casa espírita, né? E esse processo de autoconhecimento e percepção das nossas energias, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? São importantes também para que a gente não permaneça em uma condição que não é vantajosa para o nosso caminhar, em uma condição de obsessão, em uma condição de tristeza muito profunda, né? Entender também que nem tudo é um processo obsessivo, nem tudo é espiritual. Às vezes nós temos algumas questões que são físicas do corpo e que também precisam ser tratadas em ambientes médicos, ainda que a casa espírita traga essa ajuda, traga esse conforto e traga essa empatia junto,
Mais à frente, Emmanuel coloca assim: psicografarás páginas brilhantes nas quais a ciência e a fé se estampam divinas. No entanto, se teus braços desertam do serviço santificante, tornar-te-ás facilmente no escriba da vaidade e da insensatez. Durante todo esse texto e toda a nossa conversa e o trecho que se associa com o Livro dos Espíritos traz justamente essa questão da vaidade e da insensatez, do esquecimento do trabalho santificante em qualquer área dentro da casa espírita e dentro de si mesmo, porque o processo de autoconhecimento também é um trabalho santificante. Se a mediunidade evidente é tarefa que te assinala o roteiro, se a mediunidade, essa que a gente fala, a mediunidade ostensiva, porque no Espiritismo a gente estuda que todo mundo é mais ou menos médium, todo mundo pode acessar, né? Essas informações, pode doar suas energias, pode fazer um trabalho de atendimento. Porém, uns com particularidades que outros não têm, né? Que aqui ele traz com o título de talento mediúnico. E essa é uma tarefa que é necessária para aquele indivíduo, para o desenvolvimento daquele indivíduo. Por exemplo, eu, enquanto médium, por exemplo, raramente eu tive dificuldade de fácil de chegar até a casa no local e dia determinados para o trabalho mediúnico. No entanto, diversas outras pessoas já me relataram que têm essas dificuldades, que às vezes não se sentem bem, né? Tem algumas questões que essas pessoas precisam trabalhar. Alguns médiuns, eles têm facilidade de visualizar coisas. Outros médiuns, eles não vão ver claramente as coisas, mas eles podem ter um outro processo de evidência, como a clarividência. Eles podem ter um processo de ouvir, assim como alguns médios são considerados doutrinadores e outros psicofônicos. Alguns psicografam, outros não. São talentos, entre aspas, né? São necessidades do desenvolvimento daquela pessoa, né? E por isso a gente tem essas diferenças, né, de atividades entre os médiuns, todas elas importantes para o desenvolvimento dentro da casa espírita. E quando a gente se esquece dessa atividade, desse labor, que é o que importa, ainda que não é trazido isso no texto, porque o texto fala daquela mediunidade do próprio trabalho mediúnico mesmo, né? Das reuniões mediúnicas. Mas nós somos médios 24 horas por dia. Né? E ainda que a gente não esteja passando uma mensagem mediunizado, né? A gente pode acessar essas maravilhas, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, sem o processo que a gente ainda usa como incorporação, né? Que é um termo que está caindo aí em desuso. De fato, né? Eu posso ter acesso a essas informações e eu posso também tocar a alma das pessoas de maneira especial, sem necessariamente estar em uma mesma condição mediunizada, como se eu estivesse dentro de uma mediúnica, né? O nosso trabalho é rotineiro. Todos os trabalhos dentro da casa espírita envolvem, em maior ou menor grau, o uso da mediunidade. E isso é divino. E que a gente entenda que aquilo que nos é dado para o nosso desenvolvimento pessoal. Ainda que pareça que eu estou ajudando alguém, antes de ajudar alguém, eu estou ajudando a mim.
Quem aqui nunca esteve passando por uma situação, ligou para um amigo e teve que ouvir? E muitas vezes ouvir depois de coisas de você falar assim, é verdade. Eu não tenho por que estar me sentindo tão sofrida e tão dolorida. E você conseguir não fazer uma repulsa a isso, porque não é ruim, né? Você ter esses... Vai acontecer, tá? Mas que às vezes a gente consegue se acolher, acolhendo a dor do outro. E como isso é lindo e importante. Então, esse talento mediúnico, Emmanuel coloca que deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar obras-primas da caridade e da educação. Então, que possamos, na nossa caminhada, nos desenvolver enquanto pessoas, principalmente enquanto pessoas, porque fazendo esse desenvolvimento pessoal, a gente desenvolve também a parte mediúnica, né? Que nós estudemos a mediunidade, estudemos o Pentateuco, que nós estudemos a doutrina espírita, para que nós possamos também, dentro da casa espírita e dentro dos trabalhos da doutrina espírita, sermos pessoas melhores. E como consequência, seremos médiuns melhores. Esse texto nos convida a trabalhar pensando no dever divino e a ofuscar, diminuir, também em trabalho de autodesenvolvimento, os nossos processos de vaidade. E assim, a gente vai cada vez mais se afinizando com a nossa melhor versão para a gente, para o mundo, para o universo. A gente vai emanando frequências maiores e a gente também vai desenvolvendo trabalhos na casa espírita cada vez mais conectados com a espiritualidade maior. Então, esse é o convite de Emmanuel. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido trazer uma reflexão bacana aqui para a nossa rotina dentro da casa espírita. Muito obrigada pelo convite amoroso de sempre das casas. Um cheiro. Vamos agora para o nosso atendimento espiritual. Vamos sentar comodamente. Quem faz o tratamento em medicina espiritual, deitado, vá para o seu cantinho, local. Não esqueçamos da nossa água, essa que será fluidificada pelos irmãos abençoados. Vamos fechar os nossos olhos e por um minuto façamos o exercício da respiração. Façamos esse centramento, ouvindo essa melodia, acalmando o nosso ser, acalmando nossa mente, relaxando. Nos preparando para receber as energias trazidas por esses irmãos atendentes fraternos. Respire profundamente. Sinta o seu corpo. Sinta a sua respiração. E os atendentes chegam mais próximos de nós. E vão retirando todas as energias deletérias, todo o cansaço, tudo que não nos faz bem. Que possamos nos entregar a esse momento. E eles fazem a limpeza energética dos nossos corpos.
Depois dessa limpeza energética dos nossos corpos, eles iniciam o passe espiritual, derramando sobre nós energias restauradoras, energias de paz, de amor, uma chuva de bênçãos do alto, que começa do topo da nossa cabeça, do nosso chakra coronário. Senta, se entregue a esse momento valioso. E essas energias do nosso chakra coronário será distribuído para os nossos demais pontos energéticos, para os demais chakras, passando pelo frontal, pelo chakra laríngeo, pelo chakra cardíaco, pelo chakra esplênico, umbilical, enfim, por todos os nossos pontos energéticos que estão necessitando ser restaurados. Que bom! E eles fluidificam a água, derramando o remédio, as energias necessárias a nós. E fluidificam o nosso lar, colocando energias de paz e amorosidade. Fiquemos em paz, agradecendo a essa espiritualidade que nunca nos deixa sós, que sempre estão cuidando de cada um de nós, amorosamente. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, encerramos a nossa atividade da noite de hoje, com voto de muita paz, e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê um excelente final de semana, muita paz para toda a família, muito amor. Que assim seja. Até a próxima.